Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio e TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. No dia de hoje, nós temos um convidado ilustre, Rafa Prats, mentor de negócios. E o nosso bate-papo vai ser um bate-papo que eu tenho certeza que vai envolver muito cada um de vocês. Nós vamos falar sobre cultura empresarial, esse grande motor que alavanca grandes resultados dentro da sua empresa. Claro, da mesma forma que pode acelerar, também pode desacelerar. Mas isso, fique conosco até o fim, que vocês vão descobrir o porquê. E aproveitando, se não está inscrito no nosso canal, está entrando agora aqui, aproveita, inscreva-se, vocês vão ter conteúdo dos mais diversos possíveis. E ainda acompanhar a nossa Rádio TV CDL ao vivo, com transmissões direto aqui da Avenida Paulista. Não deu o seu joinha? Aproveita, dá agora para não esquecer. Tá bom? Vamos lá. Rafa, prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite. E vamos falar então um pouco sobre isso. Mas antes, Rafa, eu gostaria que tu te apresentasse. Boa, perfeito. Vitor, um prazer aqui estar falando com vocês e vocês, telespectadores, né, da Rádio TV CDL. Então, eu sou o Rafa Prats, sou mentor de negócios. Atualmente estou fundando uma empresa de educação executiva que se chama QNZ, justamente para falar sobre o tema de hoje, cultura empresarial, mas com um pouco a mais, né? Usar a cultura como um motor de crescimento. Aí já trazendo a provocação antes das primeiras perguntas, é justamente usar as pessoas como um pilar fundamental de crescimento, que hoje a gente acaba falando sempre sobre cultura e cuidado com pessoas, mas elas não estão olhando para o lugar certo. E a intenção é hoje a gente esclarecer esse caminho para as pessoas conseguirem O lugar certo. Exato. Perfeito. Rafa, então aproveitar que a gente está entrando nessa, né, e tu trouxe alguma coisa muito interessante que eu vou separar em duas partes da tua fala. A primeira, vamos falar sobre isso. E aí fica uma pergunta que eu acredito que seja clássica, mas super importante para quem nos assiste: o que é cultura empresarial? Boa. Eu vou trazer um viés um pouquinho diferente, tá? Então eu vou responder a cultura além do que já está escrito e que todo mundo fala. Cultura empresarial, para mim, hoje, ela é definida em uma palavra: pertencimento. Então, para mim, cultura empresarial, cultura como um todo, é pertencimento. E aí eu explico e aí a gente já pode aprofundar um pouquinho mais. O que é pertencimento? Vamos fazer um exemplo a um time de futebol. A gente tem diversos times no país inteiro, onde tem pessoas que torcem para o time A e outras que torcem para o time B. Vamos pegar a que torce do time A e colocar na torcida do time B. O que acontece? Vamos pegar o torcedor do time B e colocar São Paulino. Corintiano e Palmeiras. Vamos trazer mais lenha na fogueira, então. Um corintiano e um palmeirense. Vamos inverter as torcidas. Eu pego um corintiano e coloco na torcida do Palmeiras. O que vai acontecer? Primeiro, ele vai apanhar ali bem provavelmente, mas o fundamental é, ele não vai torcer para o time, ele vai ir contra o time. Agora eu só pego o mesmo corintiano e coloco ele na torcida do Corinthians, é aí que ele vai estar vibrando, pulando, gritando, e todo mundo vai estar com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, que é torcer e alinhar ali em relação às expectativas do jogo, enfim. Torcer pelo resultado, né? Torcer pelo resultado positivo. O que eu quero dizer com isso? Pertencimento. Quando a gente consegue construir essa narrativa e alinhar propósitos, objetivos com os nossos colaboradores, com o pessoal do nosso time, aí a gente constrói esse pertencimento do mesmo exemplo do futebol. Então eu vou ter o pessoal da CDL torcendo para a CDL. Rafa, onde você quer chegar com isso? As pessoas elas têm um impacto muito grande no resultado do negócio. Se a pessoa está alinhada, tem esse senso do pertencimento, pode ter certeza que as pessoas vão estar fazendo a mais do pedido. A famosa frase, as pessoas vão estar fazendo além do combinado. Se a pessoa está desalinhada, torcendo para o time oposto, aí que tem essa fraqueza nos resultados. Ela vai estar fazendo ali o meia boca, o suficiente para, entre aspas, permanecer no emprego durante um bom tempo. Então agora o resumo. Cultura para mim é pertencimento. E aí já expliquei um pouquinho. Tá bom. Eu vou trazer
alguns questionamentos, até para ser sabe, o advogado do diabo, provocar reflexões em ti e até para te poder ajudar essas pessoas que nos assistem a dizer, opa, eu não tenho isso. E a primeira questão que eu trago antes de entrar em tudo que tu falou é, tu poderia dizer, por exemplo, tem muitas pessoas que estão nos assistindo que a cultura é zero. Não existe, vão pensar, partindo desse pressuposto que tu falou, do sentimento de pertencimento, as pessoas entram na empresa 8, 9 horas da manhã, pensando no quanto elas vão receber no final do mês, receber o salário, vai para casa, está tudo bem, e acha que está fazendo muito, até além do que ela deveria fazer. E acontece muito. Muito. E tu fala, né, é justamente isso. Quando tu pertence, tu entrega mais. Beleza. Agora, a gente sabe que a grande maioria das empresas não tem isso. Isso também é uma cultura? Sim. Aí eu pego a tua fala. Cultura não... Empresas que não têm cultura. Na verdade, elas têm. Elas só não foram intencionais, não foram criadas com intenção e elas não foram planejadas pelo senso comum. E aí uma outra provocação. Não é senso comum olhar para o time e construir a cultura olhando para o time. É o oposto. A gente tem que olhar para os fundadores, para os diretores, para a liderança que tem o poder de decisão do rumo da empresa e entender qual que é o propósito do negócio deles como pessoas ali, diretores da empresa, liderança, e aí sim a gente define a cultura como um todo. Então eu vou fazer um pequeno exemplo. Sou extremamente agitado, eufórico, extrovertido, esse sou eu. Eu quero que todo mundo no meu time também tenha esse sentimento. Então a cultura, entre aspas, que vai ser instalada vai ser justamente com essa intenção, da galera agitada, empolgada, atingindo meta, batendo, gritando, tocando terror, entre aspas. Agora, se eu sou um cara o oposto, introvertido, fechado, a empresa é reflexo disso. Perfeito. Então é isso. Ah, Rafa, minha empresa não tem cultura. Tem. Você só não sabe. E aí, como que a gente identifica? A cultura é quem que você tolera. Aquilo que a gente tolera. Então, se eu tolero que o meu colaborador lá chegue todo dia atrasado, eu não dou uma penalidade, eu não converso com ele para ele chegar no horário, enfim, faço esse direcionamento, esse alinhamento, desculpa, mas a tua cultura é aceitar que os teus funcionários comandem o teu negócio. Perfeito. Cultura existe, você só não sabe qual que é. E aí que entra o problema. E aí, de novo, a gente tem que fazer iniciar um parênteses aqui rapidinho. A construção de cultura, ela está muito ligada a quem nós somos como líderes do negócio, diretores, enfim, e aquilo que a gente quer construir. Se para nós essa visão não está clara, para o time também não. E aí vira essa bagunça aí. A gente poderia dizer, dentro das tuas palavras, que a cultura, a falta de cultura, ela é uma cultura, melhor, a falta de cultura não, sempre vai existir a cultura, a negativa ou a positiva, poderia dizer isso? Beleza. Se a gente pode dizer que a cultura é negativa ou positiva, já pressupõe-se que uma cultura negativa traz resultados inferiores do que a positivas, porque se tu somar 2 com menos 1, tu tem 1. Se tu somar 2 com 1, tu tem 3. Então só aí já mostra, né, a grande diferença. Mas uma pergunta, Rafa, baseada em tudo isso que tu falou. Percebe-se que na tua fala, o alicerce da cultura, claro, que o líder, ele é o maestro, mas a base é o próprio colaborador para formar cultura ou é uma visão equivocada? Boa. É uma visão um pouco equivocada, mas eu explico. Eu vou só trazer aquela reflexão que a gente fez da cultura positiva e negativa. Vamos pensar que não existe positivo ou negativo, mas é a cultura desalinhada com aquilo que a gente busca. Que é isso? Tem diversas empresas aí que deram certo e continuam dando certo com culturas diferentes. Então é isso. Uma cultura alinhada com aquilo que a gente busca e desalinhada com aquilo que a gente busca. Isso já responde parte da pergunta, que é, a cultura, ela vem de cima, ela vem do topo, ela vem de nós, fundadores, líderes, enfim. Por quê? É a gente que constrói o propósito do negócio. Então é a gente que tem que
bater o cumbo, ser o maestro, mas é a gente que escolhe a música, é a gente que escolhe a tonalidade, é a gente que escolhe os momentos certos ali que cada instrumento vai estar se colocando. Se a gente deixa para a operação criar a cultura, vai virar essa baderna, uma orquestra sem maestro, onde um instrumento vai estar tocando mais alto e não vai ter aquela harmonia. O que acontece? Rafa, mas a minha cultura da minha empresa ela foi construída pelos meus colaboradores. A forma como meus colaboradores começaram a agir na rotina, a forma como eles geravam resultado, eu entendi que era aquilo que eu queria como cultura. Beleza, a gente olhou para o colaborador, simplesmente. É aí que tá o ponto. A gente olhou para o colaborador e falou: caraca, mano, olha aquele cara, ó, fulano, quero que todo mundo seja igual a ele. Quero que todo mundo tenha aquela garra, aquela vontade de fazer acontecer. Mas quem tomou a decisão da cultura ser essa ou não? Não foi o colaborador. Foi o líder que olhou para o Vitor e falou: cara, Vitor, você é diferente. E ele começou a entender o jeito que o Vitor agia. O Vitor chegava cedo, cumprimentava todo mundo, era um cara animado, era um cara que gostava de botar o time pra cima. Falou: opa, eu quero mais Vitor. Mas, de novo, foi o líder que escolheu ter mais Vitor. Não foi o Vitor que falou lá, falou: galera, todo mundo tem que ser igual a mim. Não. Tio Rafa, então quer dizer, porque nem todo empreendedor é um grande líder, né? O inverso também é verdadeiro. Um bom líder, ele também precisa ter a humildade para perceber uma grande liderança dentro da equipe que pode auxiliá-lo a formar a cultura? Sim. Sim, é os dois pontos. É o grande desafio e a grande oportunidade. Grande desafio em que sentido? A gente realmente encontrar boas pessoas que vão querer fazer acontecer. E a grande oportunidade é, assim que eu encontro essa pessoa, a gente tem que usar ela a nosso favor. Mas aí entra o ponto novamente. Aonde que a gente consegue identificar se é ou não a boa pessoa para disseminar essa cultura, para ser o porta-voz? A gente vai voltar à minha fala inicial. É justamente quando a gente tem o propósito alinhado. Se eu torço pro Corinthians, o exemplo, e eu só estou contratando palmeirense, no fim do dia, sempre vai ter uma rixa. Eu estou trazendo o exemplo do futebol, né? A gente faz a analogia. Agora, se eu sou corintiano e contrato corintianos, aí já tem liga. É muito mais fácil eu usar ele como porta-voz. Se eu sou corintiano e tenho um palmeirense como porta-voz, vai ter ruído. Então, esse é o ponto. Tudo, construção de cultura, e aí a gente está falando de ser intencional nas nossas jogadas ali, como a gente lida com os negócios, a gente tem que ser intencional pensando nisso. Se eu quero construir uma empresa, que eu quero que ela seja radical, que ela seja extrovertida, que ela comemore muitas vitórias, que ela entenda também que os desafios fazem parte, mas eu quero esse time entusiasmado que fica ali até meia-noite, ou 1 hora, 2 horas da manhã, batendo boom para fazer acontecer, você, líder, também tem que fazer isso. E tem que mostrar. E aí vamos entrar de novo nas outras falas que tem por aí. É muito mais fácil mostrar, ensinar alguém com ações do que com fala. E aí que entra outra discussão, né? Cultura não é a frase que está bonita na parede, ela colabora, mas não é isso que vai fazer a tua empresa mudar. De novo, intenção, propósito alinhado e encontrar essas boas pessoas. Rafa, dentro disso tudo que tu falou, mas começando do final para o início, tá? Que tu falou na intenção, né? A intenção e essa questão do cara trabalhar até tarde, coisa e tal. Ficam duas... A primeira questão, e tu me respondendo essa, eu vou trazer o outro assunto que tu falou anteriormente. Cara, tu tem um time motivado, um time que pega junto, que vai pra cima e coisa e tal, top. Todo empresário quer isso. Mas uma cultura, ela não pode nascer sem o foco no resultado, concorda? Ou tipo, ela não pode estar afastada. O que a minha cultura vai fazer com que eu cresça? Afinal de contas, é o tema do negócio. Fala um pouco sobre isso. Como começa a formação da cultura? Se começa, eu tenho que ter a intenção de ter um objetivo forte. Ou um grande propósito, né? Porque a meta e propósito eu acho que também são coisas diferentes, que eu quero que tu também fale um pouco sobre isso. Mas agora me fala, a origem da cultura, ela tem que estar alicerçada no quê? Embora a cultura seja um alicerce, ela também precisa ter de
ter uma base. Qual é a base dela? Boa. De novo, uma palavra, propósito. E aí que está o propósito do negócio. E aí o propósito, ele chega ao propósito financeiro. Mas vamos excluir o financeiro, o faturamento, as metas de vendas e pensar no propósito. Por que que a sua empresa existe? Qual que é o impacto que ela gera? Qual a visão dela? Qual a visão dela? Bacana. Tá claro isso? O time sabe e tá claro para ele o impacto, o propósito e por que que eles estão trabalhando? Se a resposta for não, já não tem a cultura aí. A cultura de bater no bumbo. Sabe que ela não sabe o que que tá batendo o bumbo? É só mais um quadro. É só mais Visão, não é? Que tem essa área, né? É só mais uma visão. missão, visão e valores. Agora, se o time sabe por que está batendo bumbo e acredita no propósito, no impacto que eu estou gerando, então vou trazer um exemplo. Nossa, o meu trabalho ele impacta vidas de X forma. Eu trabalho com educação, vou trazer o meu exemplo. Eu trabalho com educação. Se todas as pessoas que trabalham comigo entendem esse propósito, que é um trabalho de educação para formar, capacitar e aumentar o faturamento das empresas, aumentar o resultado, vamos, de novo, tirar o faturamento e pensar em resultado, e aumentar o resultado do impacto deles, se o meu time, como eu, acredita nisso, eles vão trabalhar. Eles vão fazer o que for preciso para o Vitor ser meu cliente. Fala, não, Vitor, o meu impacto ele é positivo com você. E claro, mostra o como, e aí justamente o Vitor se sente impactado e fala, putz, quero isso. Então, não sei se eu respondi, acho que eu fugi a som. Tu respondeu, mas eu acrescento uma nova pergunta. Eu concordo com isso, o propósito. Mas claro que, para mim, a meta, o objetivo é diferente de propósito. O propósito é essa grandeza vamos dizer assim, dessa visão que tu tem sobre a tua empresa. Que eu acho que meta e objetivo não está dentro da visão, né? Tá distante, na verdade, na minha opinião. Ela está um pouco mais próxima, talvez, da missão, que a missão é fazer tal coisa e essa tal coisa vai trazer o resultado que espera. Tu acredita que o time, além de entender o propósito, ele também precisa estar mais próximo da missão da empresa e entender que o propósito, ele é que gera o resultado dentro da empresa? Faz sentido isso que eu falei ou não? Sim, eu vou trazer com outras palavras só. O propósito é o nosso coração. Então é ele que pulsa a energia do negócio, a nossa energia vital como um todo. Esse é o nosso propósito. Então, por que nós vivemos? A gente tem um propósito. Bacana. Quando a gente fala em resultados, em metas, objetivos, enfim, é aí que a gente começa a tangibilizar o nosso propósito. Então, nosso propósito, exemplo, é impactar vidas e aumentar o faturamento dessas empresas. Bacana. Qual que é a métrica que a gente vai usar para acompanhar o resultado que a gente gera com o nosso propósito? Então, se o meu propósito é formar empresários e formar essa cultura intencional nos negócios, o impacto que eu olho como impacto positivo do meu trabalho é o resultado disso, o reflexo que o meu cliente, né, que os parceiros que estão comigo têm no negócio deles. Então eu olho para essas pequenas metas e vejo, tipo, nossa, peguei um cliente e impactei a vida dele em X. Para a gente gerar esse grande impacto que a gente quer gerar no Brasil, no país, no mundo, enfim, a gente precisa de 100 clientes. Então aqui a gente já está começando a criar metas. Tem clientes, é X de faturamento. E aí essa é a meta do time de vendas. A gente precisa impactar o máximo de pessoas possíveis com essa nossa visão, com esse nosso valor. E de novo, não significa que, trazendo exemplo, o meu serviço é o melhor do mundo, é o grande diferencial. Não. Mas as pessoas que acreditam na forma que eu crio, na metodologia que eu crio, na narrativa que eu crio, elas vão se conectar com isso. De novo, a gente vem para o pertencimento. Cultura, além de trabalhar com o time, esse algo interno, cultura também é externo. Os clientes que a gente tem é reflexo da nossa cultura. Se a minha cultura é forte e animada, eu vou ter clientes que pensam dessa forma, que agem dessa forma. E aí eu vou fazer um exemplo, vamos trazer a política, que fica um exemplo bem extremo, e todo mundo se coloca no lugar. Vamos pensar esse cenário, né? Eu sou extremamente capitalista, sou de direita. Se eu começo sempre a me posicionar, me comunicar, minha cultura é transparecer isso, eu não vou ter clientes ou colaboradores da esquerda. E vice-versa. Por quê? Ideologia não
Não para. E não vão ser atraídos. E não vão ser atraídos. Então, de novo, propósito gera esse pertencimento que gera a forma como a gente comunica, trabalha. Fugir um pouquinho, mas vamos voltar de novo às metas e os indicadores. Está atrelado a justamente isso. A gente sabe o nosso propósito, a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer para atingir esse propósito. A gente define as nossas metas de crescimento e elas são pautadas no nosso propósito. Volume de vendas é para quê? Para aumentar o nosso impacto no mundo, no país. O time entendendo isso, o time entendendo que vai vender um trabalho de mentoria ou consultoria meu, ele sabe que eu vou estar impactando novas vidas. E que a nossa missão, a nossa fala, ela vai atingir novas pessoas. Então, eu estar aqui hoje é a mesma coisa. O time, ele entende que estar aqui hoje é importante para a gente disseminar essa fala do pertencimento. Então, de novo, propósito é o que alinha tudo. As metas, os indicadores, o time entendendo a intenção do crescimento do negócio, eles vão estar jogando junto. Então, a gente vai estar vendendo... A nossa meta é atingir 100 clientes, mas qual que é o impacto que a gente está vendo isso? É impacto só financeiro ou é impacto de mudança de vidas? Aí vamos avançar para um outro ponto que a gente não falou ainda, a entrega do nosso produto. O nosso produto está alinhado com aquilo que a gente fala e, entre aspas, promete? Se sim, o time ainda tem mais vontade de fazer a parada acontecer. Agora, se o time percebe que o produto está dissociado dessa nossa narrativa, da cultura, do processo de vendas, do propósito, vai dar conflito. Perfeito. Rafa, isso que tu falou agora é muito legal. O que tu faz, não importa se tu entrega produto ou serviço, ele precisa necessariamente estar 100% alinhado com a tua cultura. Agora, vem outra questão. Dentro da tua fala, que tu falou ali, né, que as pessoas se atraem pela cultura. Eu poderia ir mais além. Por exemplo, nós dois somos gaúchos. As pessoas nos conhecem pela nossa cultura. Não sabe quem é o Vitor, mas eles deduzem que eu gosto de churrasco, que eu tomo chimarrão, que, enfim, várias coisas que estão dentro da nossa cultura. Falando isso, eu cheguei à conclusão agora, conversando contigo, que a gente é reconhecido não pelo que a gente entrega, mas pela cultura que a gente tem, porque essa é muito maior do que qualquer outra coisa. E aí eu fiquei pensando aqui, tem várias empresas que têm uma cultura muito sólida, que a gente conhece ela pela cultura. Se pegar aí a Apple, enfim. Aí eu vou fazer um parênteses. Se alguém chega aqui e fala, eu sou diretor da Apple, ou eu sou vendedor da Apple, tu fala, opa, esse cara... Para te ver como a cultura te coloca lá em cima. Mas agora vamos voltar um pouco atrás. Lá atrás tu falou sobre que a cultura vem do topo. E a gente pode imaginar o topo uma pirâmide, né? E que naturalmente vem essa imagem na mente da gente. Só que se normalmente a pirâmide ela vem da base, vai subindo. Tu inverteu esses valores, tu colocou esse valor no topo. Significa que a gente inverteu essa pirâmide. Ou seja, ela está com o bico para baixo e toda a estrutura em cima dessa cultura. Ou seja, em cima do líder. Isso me permite pensar que se essa pirâmide da cultura é uma invertida, que faz todo sentido, o peso em cima da cultura e do líder é muito grande que ele tem que sustentar. Por quê? Porque vai vir muita coisa. É colaborador que não se adapta, que, vamos dizer assim, que joga contra, que é comum dizer, né? A conversa de corredor, que é o tititi dentro da empresa. Enfim, todo esse peso vai acumulando. Só que acima, um nível acima acima do topo que virou a base, estão os produtos, estão os serviços. Quer dizer que tudo aquilo mata o líder em qualquer coisa. Baseado nisso, se fizer sentido para ti essa analogia do criando... Eu só vou fazer uma provocação. Só deixa eu fazer a pergunta. Tu faz? Eu fazer a pergunta baseada nisso. Dentro dessa analogia que eu criei, ou metáfora, tanto faz, se o peso todo de toda uma falta de cultura, porque aí a gente pode permitir que em cima desses dois tenha a falta da cultura, ou
melhor dizendo, a cultura negativa. Essa Desalinhada. desalinhada. Eu gostei do negativo porque a gente teve traído o resultado, mas tudo bem, desalinhado. Se essa cultura negativa, ela pesa aqui, significa que em algum momento tu acaba não aguentando esse peso. O que tu diria, ou qual vamos dizer assim, o que tu falaria a respeito disso? O quanto um líder tem que ser resistente com produtos que estão alinhados 100% ao sua coisa para suportar o peso dessa cultura negativa que todas as empresas têm, até aquela que busca uma cultura positiva. Perfeito. A provocação é bem-vindo à realidade. Eu acho que essa fala é a grande verdade, tá? Aí eu vou trazer alguns dados que reforçam isso, que é a parte mais assustadora de tudo, tá? A cada 10 empresas que abrem no Brasil, 6 fecham dentro de 5 anos. Quais são os resultados, né? Por que essas empresas fecham? Principalmente é falta de estratégia, falta de planejamento estratégico, desalinhamento entre time, entre processo, entre produto, e aí a gente vai chegando nas pessoas. E aí a gente chega na nossa cultura e nesse peso que o empresário tem, o líder tem sobre ele. Vamos lá, como que a gente faz esse trabalho de minimizar o peso? E aí tem um grande ponto, né? E aí vai muito do tamanho do negócio também. Vamos colocar todos os negócios são do mesmo tamanho para ficar mais fácil a explicação. Qual que é o jogo? De novo, o que o líder quer construir? Eu acho que são essas as principais perguntas que ele tem como um primeiro direcionamento. Então é isso. O que eu quero construir? Por que ele construiu a empresa? Qual que é o impacto que a CDL tem? Por que nasceu a CDL? Então é fazer essas perguntas de autoconhecimento, de reflexão. E aí a gente olha para aquilo que eu suporto ou não suporto, aquilo que eu aprovo e não aprovo, como comportamento. E aí o papel da liderança é justamente entender quais pessoas que estão do lado dele, sendo esse braço direito, que estão alinhadas com ele, para deixar esse fardo menos pesado, que sempre vai ser um fardo. Gestão de pessoas, sempre essa dificuldade de estar cuidando, alinhando. A cultura é algo que a gente vive todos os dias, né? A gente fala que cultura é um sistema vivo. Hoje a gente pode alinhar, tá todo mundo redondo. Amanhã, se alguém dormiu mal, amanhã o jogo mudou. Então, de novo, para a liderança ficar com esse fardo mais leve, é alinhar com as primeiras lideranças. Então, se eu sou diretor, se eu sou CEO do negócio, alinha com a diretoria. Identifica na diretoria quem está alinhado e quem não está alinhado. Bem provável que alguns não estejam alinhados. Aí a gente vai nesse trabalho de ou alinha o propósito ou promove ele para o mercado. E aí a gente encontra novas pessoas que vão suprir a função, o cargo dele. Aproveitando isso, o Rafa, hoje a gente já fala muito, né? Na verdade virou moda já, e eu não gosto do que vira moda, porque o que vira moda as pessoas passam a nem perceber, né? Que não, a gente já sabe que contratar por técnico não é tão bom do contratar por comportamento. Eu busco pessoas com comportamento. Eu acho que a gente está entrando numa nova era que nenhum dos dois mais tem valor. É buscar pessoas que estão alinhadas com o teu propósito, porque aí é mais fácil tu mudar o comportamento. Tu não consegue porque tu não tem cultura. E eu vou aproveitar, vou engatar aqui uma pergunta baseada no que tu falou, que é o seguinte, e aí a gente já começa a se encaminhar para o final. Cara, a grande maioria, e eu não vou dizer 100, e eu vou te dizer mais, tanto o IBGE quanto o Sebrae, eles dizem que em 10 anos, de todas as empresas que abrem, a cada 10 empresas que abrem em 10 anos, só uma fica aberta. Então esses dados são catastróficos, né? O Brasil é um país de empreendedores, mas tem a taxa de mortalidade de empresas muito alta. Agora tu fala o que tu ia falar, mas só deixa eu pegar aqui isso aqui. Eu não sei dado, nem sei se existe um dado disso, mas
Eu sou capaz de afirmar que 95% das empresas que são abertas no Brasil não têm propósito. Ou seja, ou ele perdeu o emprego e abre uma empresa para sobreviver e está tudo certo, faz parte do show, ou ele abre a empresa por isso ou por aquilo, mas não tem uma cultura. E tu falou lá no início a cultura intencional, o líder intencional. Para esses que não têm a cultura, né? Claro que a gente sabe que a cultura sempre existe, mas para esses que não pensaram nisso quando abriram sua empresa, o que tu poderia dizer para eles que não é tarde? Ou, sinto muito, é tarde, tu vai fazer parte de uma mortalidade aí dentro de uma estatística ruim do Brasil. O que tu teria para dizer para essas pessoas? Não é tarde. É a famosa frase, né? Antes ontem do que hoje. Então, a gente já teria que ter começado. Mas não é tarde. Um ponto só importante para destacar, trazer um pouquinho mais de números e dados. Tem algumas pesquisas da Gallup, que é uma empresa dos Estados Unidos que faz pesquisa de comportamento, cultura, gestão. Eles fazem pesquisa de negócio. Eles identificaram que quem cuida de engajamento, cultura, pessoas, eu trago para minha fala que é quem cuida de pertencimento, aumenta em aproximadamente 22% a produtividade de vendas e mais de 24% a lucratividade do negócio. Isso é pesquisa, não é fonte e vozes da minha cabeça, é pesquisa. E diminui em 59% a taxa de turnover, ou seja, diminui a saída dos colaboradores. Então esses dados são importantes para eu conseguir te responder agora, tá? Vai parecer prolixo, mas eu preciso repetir. Tudo começa com alinhamento e entendimento de propósito. Se você não fez no início do seu negócio, faz agora no momento que você está. O que eu quero ser, quem eu sou, por que eu construí um negócio e qual que é o propósito do meu negócio. Quais são as atitudes que eu aceito e quais eu não aceito? Respondendo essas perguntinhas, já vai estar mais claro os próximos passos. Se eu não aceito o cara que chega, entre aspas, de chinelo de bermuda na minha empresa, é uma cultura. Fala com ele, ó, amigão. Aqui a gente quer um comportamento diferente, para nós é importante vir de calça de calçado, mano. E aí? Eu trouxe esse exemplo simples, mas é nessas perguntas que eu comentei que você vai começar a aumentar a sua consciência sobre aquilo que você aceita e não aceita. E bem provável que boa parte dos problemas de processo, eu vou trazer para vendas, que é o meu core, vamos botar assim, estão nas pessoas. Não que o fulano, não que o Vitor é culpado, mas é que a falta de alinhamento com o Vitor é o culpado da falta de desempenho dele. E é aí que entra. Rafa, tem como corrigir? Tem. Faz essa reflexão, faz essa autoanálise. O que hoje na minha empresa acontece que eu não gosto e o que aconteceu às vezes que eu quero que sempre aconteça? E o pior ainda, o que acontece que eu nem sei, que nem sabe, porque uma falta de cultura traz isso. E é o que mais. E aí é o recado para o nosso amigo empresário e empreendedor. Boa parte da cultura, se não for intencionalmente construída, você não sabe o que está acontecendo. E é aí que é o perigo, porque vamos pensar, feriado, o que a galera vai fazer? Sai da empresa, o que eles vão fazer? É controlar isso também. Perfeito. Tia Rafa, o papo está muito gostoso, mas a gente precisa ir para o final. E eu vou te fazer uma última pergunta. Boa. Para te ser bem objetivo, bem claro. Esses caras que abriram, esses empresários que abriram uma empresa, que não tinham essa noção, porque hoje certamente, e com tudo que tu falasses, começaram a pensar, pô, eu tenho cultura? Ou não tem? Para aqueles que chegaram à conclusão, cara, minha cultura é negativa. Qual é o primeiro passo que eles precisam dar para ir trilhando ao caminho ou o rumo à cultura positiva? Boa. O primeiro passo é me chamar. Acho que esse é o ponto. E aí a gente consegue fazer essa conversa aberta, como a gente está fazendo agora aqui no podcast, mas fazer essa conversa aberta de direcionamento, tá? Então, mas o primeiro passo é esse. Se a gente vai fazer uma visão, tá? Na QNZ, que é a linha empresa, é uma empresa de educação, quais são as camadas ali que a gente trabalha? A primeira camada é identidade. O que é identidade? Autoanálise, entendimento, elementos de propósito, objetivos, o que eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. Aí a gente avança para a segunda camada, que é comunicação e narrativa.
entendi o que eu quero. Como que eu vou comunicar isso? Se vai ser com grito, se vai ser com a voz mais calma, se vai ser com pressão, se vai ser de uma forma mais delicada. A gente tem que alinhar a nossa narrativa também a isso. Qual que é o storytelling da minha empresa? Como é que a gente vai levar isso para a comunicação? Aí a gente chega na terceira camada, que é mercado. O que é mercado? Aquilo que eu quero, aquilo que eu idealizei. Acontece? As pessoas enxergam isso de mim ou não? Ou é uma utopia? Nossa, minha empresa é... Será? Então é uma conversa com clientes, com parceiros, com o próprio time, entender a visão do mercado sobre. Aí a gente chega nesse contraponto que é, o que eu tenho que alinhar? Aquilo que eu quero está muito dissociado à realidade ou está próximo? Então aqui já é o próximo caminho. Aí a gente chega então na quarta camada, que é produto. Entendi onde eu quero chegar, entendi a minha comunicação, entendi o que o mercado fala sobre mim, agora eu vou alinhar o meu produto. O meu produto comunica a minha cultura, comunica a narrativa que eu quero construir, ele entrega o resultado que eu prometo, que eu comento. Se sim, a gente avança para a próxima etapa, a próxima camada, que é comercial, onde a gente alinha tudo isso a vendas e marketing. Como que eu aumento a minha captação de novos clientes e como eu potencializo a minha máquina de vendas ali. Então, com todos os pilares anteriores alinhados, chegar em vendas fica muito mais fácil. Sim. Eu já passei por muito negócio que fala assim, Rafa, bota aí estrutura, faz funcionar. Aí eu chego, a gente bota os melhores processos, as melhores ferramentas e não rola. Por quê? Se o produto não está alinhado, principalmente se as pessoas não estão alinhadas com o que está acontecendo, não tem processo, não tem CRM, não... É sistêmico, né? É sistêmico. Aí, só para finalizar a sequência, tá? A gente chegou em comercial, depois a gente avança para liderança e gestão. E é aqui que é um dos pilares mais importantes. É como que nós, como líderes, vamos estar sempre olhando para a operação e corrigindo onde está indo para fora do caminho. E aí a gente chega na nossa última camada, a sétima camada, que é a escala. Então a gente já corrigiu todos esses pontos anteriores, agora a gente sabe que pode botar o pé no acelerador, que a gente vai começar a aumentar o resultado do nosso negócio. Porque toda a estrutura anterior já está alinhada. Então é isso, primeiro passo, me chama, a gente conversa, a gente troca uma ideia e a gente avança da melhor forma possível. Perfeito. É isso. Rafa, aproveitando então, já que tu pede para que te chamem, tu queres deixar tuas redes sociais, WhatsApp, alguma coisa? Boa. Tem Instagram, ou Rafa Prats, e eu tô mais ativo no LinkedIn. Então o LinkedIn é Rafa Prats também. E os dois locais, estou por lá. Ótimo. Rafa, muito obrigado por teres aceito esse convite. E para a gente finalizar definitivamente, qual mensagem tu deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? Boa. A mensagem é: cuide das pessoas que estão construindo o seu futuro. Porque sem elas, você não vai ter o futuro. Então acho que a mensagem é essa: construa pertencimento que vai chegar no momento certo para você também. Muito bom. É isso. Pessoal, um bate-papo que poderia durar horas, né? Muito interessante. Eu tenho certeza para aqueles que nos acompanharam até o final também acharam muito interessante. E fica aqui a dica, né? Quer entender um pouco mais, sem compromisso nenhum, fala com o Rafa. Tenho certeza que ele vai ajudar vocês em algum ponto. Se não se inscreveu, aproveita e inscreva-se agora. Não deu like? Este é o momento para dar o like nesse vídeo. Isso nos ajuda a aumentar o nosso engajamento e o nosso alcance. Fica aqui o meu abraço e até o próximo programa.